A Montanha Mágica 70. Bom, eu ainda gostaria de voltar à nossa longa discussão do 69, continuando a leitura e aí falando algo mais, né? Então a gente estava falando, vou ler lá o nosso parágrafo que rendeu. Por favor, engenheiro, nada de imputações levianas. Eu desprezo os paradoxos, detesto-os. Tome nota de que tudo quanto lhe disse sobre a ironia se aplica também ao paradoxo e outras coisas mais. O paradoxo é a erva venenosa do quietismo, irisação do espírito apodrecido, a maior licenciosidade de todas. Verifico, aliás, que o Senhor volta a defender a enfermidade. Não. O que o Senhor diz me interessa muito. Está me trazendo à memória certas ideias que o Dr. Krokowski explana nas suas conferências de segunda-feira. Ele também considera a doença orgânica um fenômeno secundário. Um idealista pouco limpo. O que tem o Senhor contra ele? Justamente isto. O Senhor não gosta da análise? Depende. Gosto dela muito ou pouco, alternadamente, meu caro engenheiro. Como devo compreender o que o senhor disse agora? Sobre a análise, né? A análise é boa como instrumento do esclarecimento e da civilização. É boa quando abala convicções estúpidas, dissipa preconceitos naturais e solapa a autoridade. Então, aquela história, a análise é boa quando a análise mostra, olha, não é só porque o cara que tem autoridade falou isso, que é isso mesmo. Né? Não é só porque todo mundo acredita nisso, que é isso mesmo. Então a análise é boa quando ela dissipa preconceitos e solapa a autoridade. Ou abala convicções estúpidas, né? Convicções que não estão baseadas na verdade, né? Na realidade. É boa, em outros termos, enquanto liberta, refina, humaniza e prepara os escravos para a liberdade. É má, muito má mesmo, quando estorva a ação. Quando prejudica as raízes da vida e se mostra incapaz de lhe dar forma. A análise pode ser uma coisa pouco apetitosa, repugnante como a morte, a qual talvez pertença. Afinal de contas, sendo a fim do túmulo e da anatomia mal afamada. E aí o Hus fala, o Robin Leão foi o que Hus... Não, o Hus pensa. O Robin Leão foi o que Hus Castorp não pôde deixar de pensar, como sempre fazia quando o Sr. Setembrino explanava um assunto pedagógico. Então é só para reforçar algumas coisas que a gente viu nos vídeos anteriores. Esse o Robin Leão, perceba novamente a desonestidade do Hus. Por que ele não fala? Então, para o Setembrino, olha, isso tudo é papo, né? E essa história da análise é muito má mesmo quando estorva a ação. Eu acho que se aplica muito bem no nosso exemplo do moleque com fome e do peixe que o velho tem que pescar. O velho tem que pescar e pronto, não é a hora de ficar aí fazendo análise da vida e assim por diante. Bom, mas o assunto que eu gostaria de tocar nesse vídeo é o seguinte. Setembrino é a voz do Thomas Mann? Porque aí a gente pode pensar que esse livro, por exemplo, está defendendo que não se deve ser paradoxal. Esse livro ataca tal coisa. Esse livro faz tal coisa. A gente não pode confundir a descrição da defesa, embora as coisas sejam bem próximas, né? Lembre-se, o trabalho do escritor não é te convencer, é te fazer ver. Mas isso é complicado, porque muitas vezes fazer ver já é convencer, né? Então qual que é a diferença? Bom, ainda é uma questão que eu não sei responder, mas uma delas é essa. Eu não preciso
tentar evitar contradição entre um personagem e outro, né? Então, por exemplo, perceba como o Settembrini ele fala tanta coisa interessante, né? Mas a gente viu em alguns vídeos anteriores que ele tem essa ideia bem ingênua em relação à revolução, né? Ele é ingênuo e até um pouco mau quando ele pensa que a revolução pela revolução vai trazer o futuro de luz, etc, etc, né? Perceba como o Settembrini também ele é um pouco hipócrita, talvez, por criticar tanto aquele lugar ali e não ter uma posição, né? O narrador, e agora o autor, o Thomas Mann, ele pode se dar ao luxo de ter um personagem extremamente interessante como esse e ter alguns defeitinhos morais, ou até, na continuação, o Settembrini pode falar coisas absurdas, absurdas, absurdas. Por quê? Porque isso não é um livro de teoria. O Thomas Mann não está dizendo, olha, eu vou provar para você uma coisa sobre o paradoxo, né? Não, são diversos personagens com diversas ideias e tem aquela história. Vocês não, é só na nossa cabeça que tem uma pessoa que defende uma ideia extremamente bonita e aí a gente pode confiar nessa pessoa e tudo que a pessoa fala é bom, bonito e verdadeiro. Não, às vezes uma pessoa estúpida fala algo genial, às vezes uma pessoa genial fala coisas estúpidas e na maioria das vezes a gente fala coisas boas e ruins, geniais e mais ou menos geniais, extremamente estúpidas ou mais ou menos estúpidas, medianas e medíocres, tudo misturado, né? As pessoas, as verdadeiras pessoas, elas não são como o personagem do Charles Dickens, né? Charles Dickens. Então esse daqui é o cara mau. Ah, eu exploro todo mundo. Esse daqui é o cara sofrido. Ah, como eu sofro. Esse daqui é o cara... Na vida real não é assim. Na vida real, na grande maioria das vezes, nós exploramos e somos explorados. Nós sofremos e somos cruéis, nós somos estúpidos e somos iluminados e assim por diante. Então, eu acho que o nosso trabalho aqui é não confundir o Thomas Mann, que é o cara que criou o narrador que está contando tudo isso pra gente, com um dos seus personagens. Nem mesmo com o seu narrador a gente pode confundir, né? Pode acontecer Isso depende de autor para autor, ok? O José Saramago, por exemplo, falava, eu sou o narrador dos meus livros. Não tem nada dessa que eu criei um narrador, eu que narro os meus livros, né? Mas pode acontecer, por exemplo, de eu criar um narrador que ele olha para a humanidade com hipocrisia e eu não olho para a humanidade com hipocrisia. Pode acontecer isso, né? Lembre-se, nós não somos obrigados a tirar conclusões. O Thomas Mann não é obrigado a tirar conclusão. A gente está no processo de visão, não de convencimento. Então, o trabalho dele é fazer com que a gente veja. É por causa disso que você pode tirar uma conclusão de determinado personagem e eu posso tirar uma conclusão bem diferente, né? É claro que é limite, né? Você não pode achar, por exemplo, que o Hans é iluminado espiritualmente e que ele tem um objetivo de vida. Você não pode falar isso, né? Mas, assim como é aquela história. Eu posso falar... Você não pode falar que isso daqui é vermelho. Isso aqui não é vermelho, isso aqui é preto. Mas você pode dizer que isso daqui é muito... como é que se diz? Útil, porque você coloca na câmera ali e fecha o foco. E eu posso dizer que isso não é só para gastar, encarecer o produto, etc, etc. Nós podemos ter visões diferentes em relação à realidade, né? Assim como nós podemos ter diferentes visões em relação aos personagens, à história, na literatura, né? Com um limite, é claro. Mas essa é a liberdade que a arte tem e que a filosofia não tem, né? A filosofia, tudo bem. Lembra aquela história que eu falei pra você da boa filosofia, né? Eu não vou ter a ingenuidade de pensar que quando eu terminei, mais ou menos como Hegel, né? Que terminou e falou, a história acaba comigo, né? Eu descobri o final da história e aqui, a partir de agora, não tem mais história. A história acaba comigo, eu sou a apoteose da história. É muita ingenuidade fazer isso, né? Então, falando do bom filósofo, o bom filósofo vai falar, não, o meu livro é temporário. É só a investigação sempre continua.
Só que ele assumiu uma postura, olha, eu acho que é isso, e não isso, né? Literatura não.